Estamos gravando. Boa noite a todos e a todas que estão junto com a gente. Hoje, primeiramente, vamos tratar de alguns assuntos burocráticos, né? Como... deixa eu abrir. A facilitação. Deixa eu compartilhar. Como eu e o Enzo sugerimos, né? Nós preferimos esse método no qual todos nós poderíamos contribuir para se explicar ou descrever ou comentar o que nós entendemos sobre cada parte dos nossos encontros, né? Como está mostrando aqui, eu e o Enzo combinamos de que nós iríamos facilitar o primeiro e o segundo encontro. E caso algum de vocês se disponham, nós temos todos os outros 41 encontros para facilitarmos. Como nós não temos todos esse número de pessoas no grupo, nós provavelmente vamos fazer uma rotação entre nós para poder facilitar. Então, quem quiser se dispor para facilitar juntamente com a gente, para termos uma experiência mais rica no grupo, nós agradeceríamos muito, mas não é uma questão de obrigação. Se nenhuma pessoa mais se voluntariar, nós iremos fazer essa rotação entre o Enzo e eu, sem nenhum problema. Aí, caso vocês queiram, é só ir e escrever o seu nome no canto na coluna do facilitador e está tudo certo. Tudo bem? Guilherme, só queria comentar que não é obrigatório, mas seria muito bacana, gente. A gente tá ouvindo assim, né? Todo mundo comentar, cada um pode fazer a facilitação do seu jeito, pode ficar à vontade. A ideia é a gente ter essa troca. A facilitação ela é só para dar um contexto, né? Para a gente não começar assim já. Então, eu pensei isso, eu pensei isso. É só para a gente introduzir mesmo. Mas eu vi que também tem muita gente que não tem o livro ainda, né? Eu lembro que no último encontro o pessoal falou que não tinha livro. Então, quem tiver livro e quiser fazer a facilitação, tamo aí, gente. Fica à vontade. Então, como combinado, Então, eu vou. Desculpa, Guilherme. Pode falar, Rodrigo. Eu tenho interesse de fazer a facilitação. Minha questão é única e exclusivamente o acesso ao texto, tá? Eu fiz a leitura a partir da versão antiga, da tradução antiga dos Oricon, acho que é Martins Fontes, se não me engano. Não, é outra editora. E aí eu estou esperando, na verdade, o livro chegar. Assim que ele chegar, eu posso me propor de uma forma um pouco mais ativa, tá? Só peço paciência aí para desse tempo dos Correios. Tá bom, meus caros? Obrigado. Toda a paciência, a gente tem um ano ainda. Temos um ano ainda para decidir isso. Então, como combinado, eu vou começar a minha facilitação hoje do seminário de. Para com isso. Do seminário de Bergsolins, não sei como é que se fala isso. São das páginas 59 a 80. Vamos lá. Ao contrário do Enzo, eu não faço PowerPoint. Vou ler minhas anotações mesmo. Para situar a gente, primeiramente, né, eu gostaria de dizer que eu desisti de entender Heidegger no seminário de Zollikon. Por quê? Não é entendível. Meramente por essa capacidade. São anotações que só fazem sentido para quem é completamente um especialista no assunto para poder completamente entender o que o Heidegger quer dizer ali. Dessa maneira, eu parti para a segunda melhor coisa, que de fato é também a primeira melhor coisa, que é a partir de um exercício de compreensão e interpretação. Né? O seminário de Zollikon, ele ainda é um tratado de filosofia.
mas eu sou um psicólogo. De filosofia me interessa o que eu posso traduzir para minha prática clínica, no sentido bem de clinicário, né, de declinar sobre os outros. Nessa maneira, o que o Heidegger quer dizer palavra por palavra não me interessa muito. Pelo fato que eu já vou ter que fazer um exercício de traduzir isso para minha prática. Assim, o exercício que eu fiz foi interpretar exatamente o que o Heidegger está querendo dizer. Dessa maneira, o que eu vou compartilhar com vocês são as minhas conclusões a partir do que o Heidegger escreveu. Logo no começo, o Heidegger ele já vai lançar para a gente a ideia do prognóstico. O prognóstico é uma categoria médica que todos nós conhecemos, né? Considerando que a maioria das pessoas que se inscreveram são psicólogos ou psiquiatras. Ou seja, nós temos uma proximidade com as questões da saúde. O Heidegger ele coloca assim claramente que a questão do prognóstico ela é uma questão do cálculo e da liberdade. Ou seja, o prognóstico ele surge dentro da categoria médica como uma categoria que visa poder prever qual que vai ser a evolução do caso, né? Dentro de conceitos metafísicos, né? Se espera, então, que se desenvolva de tal maneira, devido com tais intervenções, e esse é o resultado, que é sempre a volta da normalidade. Assim, o Heidegger vai contrapor isso com a questão da liberdade, né? Uma vez que nós somos seres jogados e decaídos no mundo, e não temos, então, uma natureza, nós não temos previsões de como as coisas vão acontecer no futuro. Elas se dão apenas no momento que elas se dão. Assim, ele propõe que o prognóstico ele aconteça no tempo. Por acontecer no tempo, não tem como ser calculado, né? Você pode apenas acompanhar na medida que ele se mostra. E isso leva a gente à próxima questão. Mas se as coisas ocorrem no tempo, elas podem ser calculadas? Eu diria que não. Porque isso necessitaria do que ele vai falar logo em seguida. Que o método científico natural ele não questiona as suas preposições, as suas pressuposições, né? Porque uma vez de que ele não assume tacitamente a natureza, a condição humana, que é a desnaturalização ou ciência da natureza, né? Você lida apenas com categorias exageradas de sentido, no qual você não questiona suas bases fundamentais, né? Ele vai dizer, eu até coloquei aqui entre parênteses, né, porque é uma citação, como pensar dá uma indicação para a lida medicamente compreendida com os doentes, né? Aqui eu coloquei, eu quero destacar duas coisas. O pensar, que é a reflexão aberta sobre aquilo que acontece, que não é diferenciado, então, do pensamento calculista, racional, que é empregado pelas ciências, e a lida do médico, que é exatamente a experiência ôntica de se ter que pensar, exatamente como ele falou antes, em prognósticos, em interpretações, em intervenções para o paciente. Assim, nós temos a questão que surge, de fato, há uma psiquiatria que, de fato, lide com as situações da doença se ela for científico-natural? Porque ao criarmos, então, uma psiquiatria científico-natural, nós não estamos lidando com o adoecer do doente. Nós estamos lidando a categorias não questionadas de pressuposições do doente. Ora, se baseia todo o tratamento de uma pessoa com esquizofrenia dentro do quadro de esquizofrenia. Assim, a gente não lida com a situação concreta dela. Nós não questionamos o que é esquizofrenia. Nós não questionamos o que é esquizofrenia no tempo que nós estamos. Nós lidamos com a categoria diagnóstica dela. O que é extremamente perigoso. Porque, de fato, não está havendo um cuidado
como de fato um doente. Uma vez, então, ele já nos sugere que nós sairmos, então, dessa posição de não questionar das nossas pressuposições para a abertura e a clareza do Dasein. Que isso vai nos propor, então, uma correspondência mais sintonizada ao fenômeno, né? Ou seja, vai poder nos dar a opção, né? Ou opção não, né? Vai poder nos armar com a redução fenomenológica, com a suspensão fenomenológica, para podermos estarmos de fato abertos para o fenômeno, que é essa situação do Dasein. Algo muito interessante que aconteceu aqui, exatamente quando eu fui escrever, eu ia escrever algo para correspondência, mais correspondente ao fenômeno, que é um pleonasmo, né? Correspondência e correspondente. Isso me veio exatamente o fato que eu sou aberto para a correção do meu português. Eu tenho uma amiga que eu passei a faculdade inteira fazendo todo o trabalho de faculdade com ela. E ela era uma corretora de português ávida. Ela é aquela pessoa que te interrompe e fala, você está falando errado. E toda vez que ela corrigia, ou a gente tentava para corrigir um texto, ela falava, olhe sinônimos, não repita palavras. Então, no momento que eu escolhi correspondente, já me surgiu a consciência, a voz dela. Mude essa palavra, Guilherme. Ela não deveria estar aí. Eu poderia ignorar essa voz. Mas eu escolhi acatá-la. Uma vez que ela apareceu para mim. Isso é estar aberto para o fenômeno. Ele então passa a fazer então a diferença entre explicitar, e elucidar, né? O explicar, né, ele busca a causa e efeito da situação, né? Isso é exatamente pensar hoje em dia, né, que certos genomas causam esquizofrenia. Nós sabemos que não é assim. Nós temos pesquisas científicas que falam que não. Isso é apenas a causa, como que era? Hormonal? Não, hormonal. Hormonogenética das doenças mentais. Né? Isso é uma possibilidade da ciência, buscar essa causa e efeito. O outro é o explicitar, que é a busca pela essência, ou seja, o parâmetro único que vai dizer se isso vai acontecer ou não. E isso se não é a essência fenomenológica, ela é uma essência como substância, ou substância, né? O único fator que é aquele. E por fim, nós temos o elucidar, que é buscar a essência fundamental ou o acontecimento apropriador daquilo. A essência fundamental, ela não é aquilo conforme a substância, né, que é aquilo que permanece o mesmo na mudança, mas sim o próprio se dar do acontecimento, né? Ou seja, né, como que é Guilherme que continua sendo Guilherme mesmo mudando infinitamente. A constância é o Guilherme. E a minha constância é mudar. Assim como é a constância de todos os seres humanos. Aqui eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais o acontecimento do propriador. Eu não sei se vocês são muito versados no Heidegger posterior, mas o que acontece é, no primeiro Heidegger de Ser e Tempo, Heidegger ele busca encontrar no acontecimento do ser no Dasein um nexo que explica a história, que explica como se dão as coisas. A verdade, não vou falar a verdade do ser, mas é errado. Mas o nexo de interpretação do mundo, né? Não há nada que aconteça no mundo se ele não for interpretado pelo Dasein, pelo ser humano, né? E, a partir disso, conforme vai passando os anos, ele percebe que não é assim. Acontecem coisas que fogem à interpretação humana, né? Por isso, ele querer entender a questão do ser pelos próprios ser, ela é falha. Assim, ele passa a trabalhar, então, no Contribuições da Filosofia do Acontecimento Apropriador, com o acontecimento apropriador. O que é o acontecimento apropriador? Né?
o acontecimento apropriador, ele fala de uma certa verdade da época. Não sei o que seria falar de uma certa verdade da época, né? Cada época ela tem a sua verdade. Né? Cada época ela tem uma maneira de estruturar o ser nela. E essa maneira de estruturar o ser nela é que constitui o caráter de decaído, o caráter de absorção do ser. Ou seja, o Heidegger aponta que nós estamos numa época dominada pela técnica. Então, como seres decaídos na época da técnica e sendo que essa técnica é o acontecimento apropriador, ou seja, é a verdade, nós lidamos tudo de uma maneira técnica. Eis o nexo estrutural do ser. E aqui eu vou ler um texto, um parágrafo, para explicitar esse tipo de pensamento de um artigo do André Sendra de Assis e do Gilberto Safra, que se chama Existência e História na Clínica Fenomenológica Hermenêutica. Início de citação. Cada época guarda em si a possibilidade de estabelecer uma determinação de seus fundamentos, pois os fundamentos são, invariavelmente, históricos. O que significa que a verdade é sempre a verdade de uma época, a qual remete a um modo de desencobrimento doente na totalidade de acordo com uma medida histórica. O que Heidegger está tentando apontar para a gente aqui, então, é que nós não podemos falar de diagnósticos e prognósticos que são históricos. A questão da doença, ela é uma questão de doença a partir do viés da sua época, da verdade da sua época. O Casanova mesmo, ele fez isso de uma maneira como se fosse uma piada, mas para mim ela traz muita verdade, né? Que quando o Brasil foi invadido pelos europeus, eles trouxeram consigo a esquizofrenia para os povos indígenas. O que isso aponta para a gente? Que dentro da constelação da verdade da época dos povos indígenas, não existia esquizofrenia. A questão da desilusão, a questão das alucinações, ela não tinha o seu lugar no seu contexto histórico, como os xamãs, como os espíritos. Essas pessoas, elas eram acolhidas dentro da sua comunidade. Por isso não era uma doença. E por mais que seja uma doença, né, de acordo com essa verdade da época, o tratamento dela era de outra maneira. Né? O tratamento dos doentes era de outra maneira. Assim, né, ele fala, né, da tradução do conhecimento científico em diagnóstico e terapia. Nós já estabelecemos que uma terapia baseada em uma abordagem científica natural, ela não muda diretamente com o adoecimento e com o doente. Ela muda com o adoecimento e com o doente a partir de pressuposições que nunca foram questionadas. Que é a ideia que a doença, o diagnóstico se mantém o mesmo. Fora da história, né? Como se fosse um esquizofrênico aqui, fosse a mesma coisa que um esquizofrênico na Índia, um esquizofrênico nos Estados Unidos. Não é. Pois o seu contexto epocal, a sua história, elas são outras. E esse fenômeno vai se estruturar de outra maneira dentro desses contextos. E esse é um trabalho que todos nós temos que fazer, né? Como traduzir esse conhecimento agora que nós estamos trabalhando dentro do acontecimento apropriador, o diagnóstico para uma terapia? Não sei. Isso a gente faz cada um na nossa prática. E eu acho que isso que é o que o Casanova vai vir procurar no existência e transitoriedade que ele vai lançar mês que vem. Aqui eu acho muito interessante, né? Porque no livro ele vai falar do automóvel, para dar um exemplo da liberdade. Né? O que seria um automóvel? É um automóvel, aquilo que move por vontade própria. Mas um carro move por vontade própria? Dessa maneira, o carro não tem liberdade. O carro ele não move por vontade própria. Dessa maneira, o ser livre é apenas o ser humano. Porque nós temos a nossa existência, o nosso próprio fundamento de ser. Cadê? Deixa eu pegar a página certa.
o livro, ele usa a ideia, né? O livro é em face D, né? Você quer falar? Não, eu ia fazer só um comentário. Será que algum dia a inteligência... Tá bem baixo, cara. Tá bem baixo. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Vai que o microfone aqui. Melhorou? Ainda tá baixo. Então tá, ignorando o ESO pelo momento, esse livro em face D, para mim, é algo muito interessante de se pensar. O que é ser livre em face D? Sou livre apesar de. Sou livre apesar de que vou morrer. Sabe? O carro, o automóvel, no caso, ele não é livre apesar de. Olha, ele é livre por ser automóvel. Por ser carro. Ele só pode ser carro. Há um carro que não seja carro? Eu desconheço. Mas o ser humano, né, ao ser um ser desprovido de natureza, a gente é um ser livre em ser desprovido de natureza. E a gente pode ser aquilo que aparecer como possibilidade. Eu não vou dizer o que quiser. A gente não é o que quer. Se for o que quer, a gente... Eu seria rico no momento, né? É o que eu mais quero. Não ter problemas financeiros. Mas não é desse tipo de liberdade que nós estamos falando, né? É o tipo de liberdade, apesar de sermos determinados, entre aspas, né, pela nossa medida histórica, nós podemos fazer várias coisas dentro dessas determinações. O que só não pode ser dito, o que não pode ser dito de outros seres. Lógico que aqui tem uma certa antropologia, uma antropologia, né, um enobrecimento das qualidades humanas, né, mas nós também podemos pensar dentro desse viés e pensar que talvez dentro das próprias liberdades, né, os outros animais, os outros seres vivos, eles podem ser apesar do. Né? É só pensar, né, por exemplo, daquelas imagens que a gente sempre vê, né, de uma plantinha surgindo dentro de um ambiente urbano, né? Essa coisa de se revoltar contra o que é predito pelos seres. Aqui eu tenho uma pergunta que eu gostaria se alguém soubesse, puder me dizer mais. É que ele fala de promessa na psicanálise como se ela fosse um conceito. Eu pesquisei, eu não achei. E como eu disse, eu estou interpretando, então interpretando outra coisa. Né? O que ele vai passar então agora a criticar, né, no sentido construtivo, não no sentido de defamar, né? Eu achei bonito o Heidegger ele falar que ele não está difamando o Freud. Porque o Heidegger ele tem essa mania muito feia de não citar quem que ele se baseia. E aqui ele está citando as pessoas, o que eu acho muito interessante. Para mim ele fazer isso. Né? Que ele fala que a psicologia promete, né? Pelo menos na minha interpretação. Né? O que é prometer da psicologia? Eu penso assim, ele está apontando para o fato de que a psicologia ela promete uma ideia de funcionamento normal do ser humano. É isso que a psicologia promete. Que ao se estabelecer essa disciplina, né, você tem uma baliza de normalidade. Porque é isso que o que acontece, né? A psicologia ela dita os modos normais de ser, né? Pensando então no ser e tempo, né? A psicologia ela dita o modus impróprio de se pôr, né? A absorção no mundo, o fazer conforme todo mundo se faz, né? O decair na multidão. Nós vamos ter então, ele cita o exemplo do ato falho. O ato falho, né, para Freud, ele é uma energia do inconsciente que saiu e se mostrou naquela situação. Ora, eu posso sem querer pensar que o meu chefe é um filho da puta. Outra coisa é eu falar que o meu chefe é um filho da puta. Isso é um ato falho. Que é uma energia que saiu do inconsciente e eu falei. A questão é, o que o Heidegger traz, né?
qual que é a intenção por trás da intenção? O Freud, ele vai atacar essa questão pro inconsciente. Ora, é um feixe de energia que escapou do inconsciente, né? O que ele disse não tem nada interessante. Ele apenas está apontando para outra coisa, que é o inconsciente, né? Assim, se perde o próprio nexo do que o ato falho quer dizer algo por si. Eu chamar uma chefe de filho da puta, ele tem um sentido em si, independente de ele ter vindo do inconsciente ou não. Qual que é a situação que está estruturando isso, eu falar em ato de consciência, né? De onde é que isso vem? De fato, eu acho que é esse o problema. A pergunta que a gente quer responder é de onde é que isso vem, ao invés de encarar como algo meramente dado. Você, meu chefe, de fato, é um filho da puta, e eu acabei falando que o meu chefe é um filho da puta. Ué, tem nada errado com isso. Eu vou ler agora mais um parágrafo, que para mim esse foi o parágrafo mais importante da leitura até agora. Nenhum desvio em direção ao abstrato, mas conduzir para aquilo em que cada um de nós não apenas existe faticamente, mas essencialmente, em que, abre parênteses, cada um e nós estamos reunidos um com os outros, o que nos deixa comportecer o mais concreto, o concreto. Agora eu quero fixar com vocês nessa parte que, para mim, eu vou levar lá para o resto da vida. O mais concreto, o concreto. Nós podemos fazer exatamente o que Freud fez. Se aproximar do ato falho, que é o concreto, o que apareceu. Mas, continuando nesse movimento, eu posso apontar para outra coisa, para a abstração, para o inconsciente. O ato falho, ele aparece por vista do inconsciente. Ou nós podemos fazer que nem Heidegger está apontando, o mais concreto, o concreto, permanecer no ato falho, daquilo que apareceu. Ou seja, compreender, permanecer junto àquilo que aparece dentro das estruturas. Porque, de fato, o ato falho ele só surge porque já se compreende, né? Já se sabe de maneira não consciente, me fugiu uma palavra agora, do sentido das coisas. Caso contrário, eu não veria uma maneira de se comunicar. É isso que ele aponta no Ser e Tempo, né? Já sempre se sabe algo sobre algo, porque nós estamos sempre em relação. E por fim, né? O agir psicológico que pressupõe, ou seja, a própria suposição, né, de que há algo por trás das coisas, jamais de fato se aproximou do fenômeno. Porque ele jamais se manteve perto do fenômeno. Ele sempre procurou explicações dentro desse nexo casual, né, nós podemos dizer, para os fenômenos do psicológico. Dessa maneira, se perde o concreto, o que de fato é concreto. Então, acho que é isso por hoje. Bom, vou fazer alguns pequenos comentários. Peraí, eu só vou postar agora para vocês o artigo que eu citei. Não, tem o link errado. E sintam-se livres para comentar, fazer perguntas, discordar de mim. Sim, eu adoro quando as pessoas discordam de mim. Pode falar, desculpa te interromper. Não, relaxa. Eu tava vendo se alguém comentar alguma coisa, por isso fiquei quieto. Eu achei bem interessante a colocação que você fez logo de início, né? Do teu tipo de leitura, da desistência do entendimento, né? Do Zólico. Porque realmente, de fato, se a gente vai parar para ler isso daqui, pedaço por pedaço, fica um negócio muito doido, né? Uma confusão assim uma junção de conceitos.
Eu, particularmente, quando vejo isso, me parecem vários PowerPoints. Se a gente pensar que isso daqui é uma preparação para os encontros, né? Eu não tenho certeza se é bem isso. Mas se a gente pensar assim, parece PowerPoints. E é bacana a gente ver o que ele está querendo passar como um todo, né? Em cada subtítulo que ele coloca. E não como as partes em si, porque é como se cada subtítulo daquele tivesse uma intenção de explicar alguma coisa, né? E eu achei interessante a parte que você falou do automóvel, que é um negócio ali que eu nunca ia ler sozinho, né? Essa questão do auto. Só que eu achei engraçado também que quando você me falou de automóvel, eu lembrei que era o que eu ia comentar até aquela hora. Só que deu um problema aqui no mic, né? Eu me lembrei das inteligências artificiais, né? Não é algo que vai entrar aqui muito no contexto, mas o quanto, né, a psicologia ou a fenomenologia vai se algum dia a filosofia vai alcançar essa parte. E o quanto a gente, não tá saindo um pouco do contexto, mas é só o que eu tô tendo em mente, né? O quanto o ser aí também não é uma soma dessas percepções, indo um pouco para outras filosofias, né? O quanto uma máquina, por exemplo, que vai sentir, vai ter pele, vai saber o conceito de sentir as coisas, vai estar em sofrimento. E qual que é a essência do ser humano para se colocar nesse papel sofredor e, e de ser aí, né? Eu não sei se é um negócio meio quando... Quem é aquele cara lá que mostra a galinha depenada? É o Diógenes, né? Que fala, o ser humano é um bípede de... É um bípede sem penas. Aí o Diógenes vai lá e entrega uma galinha pro... Sei lá quem, não lembro se era Platão. Enfim. Aí eu fico imaginando o ser aí, uma inteligência artificial virando um Dasein. Sei lá, foi só um negócio assim, curioso que me pensou quando você falou de automóvel. Se quiser comentar alguma coisa. Né? Começando do começo, né? Eu tava comentando com uma amiga minha, né? Que eu tô lendo o seminário e o Verdade Emocional da Alice ao mesmo tempo, né? Aí eu terminei de ler, né? O que eu ia falar hoje, e eu comecei a ler o seminário, a Verdade Emocional. Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga. Eu tinha esquecido que eu não era burro. Porque, de fato, o seminário de Zônico está em outro nível. E assim, ela só me respondeu: Guilherme, você não é burro. O Heidegger só é um lunático. Você está lendo as anotações dele. De fato, eu não tenho como não concordar com ela. Porque, passando então do que você falou, né, de ser do PowerPoint, isso são anotações do Heidegger. Elas não fazem sentido. Quem sabe o que está escrito aí é o Heidegger. Mas como são anotações, e são as anotações de PowerPoint, eu acho que o nosso trabalho não é entender o seminário de Zolnikon, porque ele não é um livro, ele não é um texto corrido. O que nós temos que fazer, então, é preencher o seminário de Zolnikon de sentido. Sabe? Ele não constrói nenhum pensamento linear. Mas o que nós temos que fazer, então, é interpretar, preencher isso no seminário com os nossos sentidos. E você falou das inteligências artificiais, eu vou comentar algo com você, né? Pra você ter ideia, onde o Heidegger é mais lido é na engenharia de inteligência artificial. Exatamente por causa da questão da técnica e pela questão do ser e tempo. Se usa muito do ser e tempo, da questão da instrumentalidade em ser e tempo, para se desenvolver inteligências artificiais. Eu sei. Você não sabe o quão certo você estava. Era o grande plano dele, então, né? No fim das contas. Eu Já não era sei. aliado do partido lá. Ah, Falou, vou sair aqui do partido para não dar muita bala. Oi, Enzo.
Oi. Cara, eu não sei se eu alcancei seu pensamento aí ou se foi só uma ironia, mas quando você falou sobre as inteligências artificiais se tornarem DASA, o que você quis dizer com isso? Ou qual foi o sentido disso que eu não alcancei? Ah, tá. Realmente, depois eu percebi que eu não me dei para explicar muito bem, né? Nem o exemplo que eu dei lá da galinha, né? Mas o quanto essas questões de projeto e, sei lá, toda a questão que é colocada sobre o Dasein, sobre o ser humano, não pode uma vez ser substituída, né, por essa questão da inteligência artificial. Então, tipo, meio que essas... É que, na verdade, o Heidegger ele vai ter a questão de estar sempre se aprofundando nas coisas incessantemente. Só que o quanto essas características que caracterizam o ser aí, ou o Dasein, enfim, elas não podem ser pensadas por uma inteligência artificial em algum futuro. Não sei se é uma ironia ou se foi assim uma forma de pensar. Não sei dizer muito bem, mas foi só algo que me surgiu quando o Guilherme falou do automóvel, né? Então, assim, talvez, sei lá. Mas aí essa inteligência artificial, ou esses objetos, algoritmos, ou seja lá o que for, não entrariam num caráter de instrumental, assim, de algo usado pelo ser humano e não como um DASA, porque tem uma certa diferença do uso da coisa, porque a própria inteligência artificial é feita pelo humano para uso do humano, né? A não ser que elas se tornem independentes de fato, mas aí eu acho que não seriam comparáveis à característica humana ou do DASA, né? Seriam outras coisas independentes, não sei. Então, eu acho engraçado isso até para a gente pensar em algum tipo de essência do ser humano. O que num futuro, assim, se algum dia uma inteligência artificial for colocada assim até como um animal, né? Em comparação com o animal, não que vai se tornar animal, mas um animal criado, talvez. O que vai diferenciar o ser humano do ser humano como inteligência artificial? E desse caso que você pensou mesmo, de independência. Mas é assim, um comentário caloroso, porque eu e o Guilherme, a gente fica no outro grupo, às vezes a gente dá uma viajada assim. Não é nada muito teórico, mas eu acho bacana pensar sobre isso. Se algum dia vai ter um ser humano aí, tipo, idêntico ao ser humano, e como é que a gente vai conseguir diferenciá-los? Tem um jogo, eu não lembro, não tenho certeza é Detroit, eu acho, que os robôs eles estão lá e o pessoal não sabe mais diferenciar quem é robô e quem é ser humano. Então, o quanto que isso vai virar algo assim homogêneo, como que a gente vai ficar homogêneo não, heterogêneo e como a gente vai conseguir diferenciar, né? Sei lá, uma das análise meio futurística aí. Não, eu acho que o que me suscita aqui, né, que eu acho que o que o Thiago quer dizer, você quer dizer, né, é possível uma máquina ser tal qual um ser humano? Sabe? A ideia de que há algo que é essencialmente humano, que é isso que torna todos nós humanos. Ou seja, por Heidegger, a gente diz que, por exemplo, só o ser humano existe, as outras coisas são. Ela tem sua natureza dada. É possível, então, futuramente, uma AI existir? Eu penso assim, isso é fazendo um exercício de futurologia que não tem nada a ver, gente. Eu vou estar com vergonha se alguém ver isso aqui depois. Mas olha, eu penso bastante, ficou entrando, né? E eu vou trazer muita ficção agora para vocês. Tem um jogo também que se chama Nier Automata, que é exatamente falando muito necessariamente, ele faz uma equiparação do ser humano com Deus e da máquina com a criação. Se nós pegarmos então Kierkegaard e falamos então que Deus criou os seres humanos como seres não naturais, e ao conseguir o conhecimento
o ser humano ele se liberta para as consequências das suas ações. Ou seja, ele se torna um ser capaz de decidir por si próprio e lidar com as suas consequências, né? Ele tem que descobrir o que é bem e o que é mal. Né? Isso que se chama ser responsável. O que é, essencialmente, o ter que existir. A gente é responsável por si mesmo. É possível uma AI, como criação nossa, eventualmente conseguir se desviniciar de nós, como ditadores da sua vontade, e conseguir decidir o que é bem e mal, isso, e assim ser responsável por suas próprias ações? Assim, essa pessoa vai ser esse AI seria um das armas jogado no mundo. O que vai mudar, né? Porque o que a gente vai ver no seminário de Zodicon é que Heidegger fala que a existência ela ocorre no corpo, por meio do corpo. O corpo é o local onde a existência se dá. Ou seja, uma carne biológica. Eu acho, então, é possível existir uma carne mecânica? Não sei. Né? É possível que... A questão é que é possível outros seres, a não ser o ser humano, existir? Cara, qualquer coisa que eu possa te dizer é que é mera especulação. Mas eu acho que a questão é colocar o lugar de soberania do ser humano como ser sentiente, ser dotado de sentiência, de emoção, de capacidades que são apenas humanos. A questão é que apenas humanos. Apenas nós somos capazes de tal coisa. Não sei. Escrever um livro sobre isso depois. As máquinas da Zen. Gostei que você entrou na viagem, Guilherme. Eu compro todas as viagens, gente. E eu fiquei pensando ainda, né, já que é para viajar, se as máquinas tornassem Dasein, nós se tornaríamos deuses, né? Nós seríamos os deuses, nós seríamos Deus, nós ocuparíamos o lugar de Deus e a máquina seria a criatura com vontade, com escolha, né? Ou talvez elas não colocassem como a gente coloca os animais, né? Pô, aqueles humanos ali, velho. Vamos dominar os humanos. Mas assim, usando esse exemplo do Thiago, né? Eu quero focar no fato que, nesse jogo, a humanidade ela não existe mais. Então, é exatamente a situação do paraíso. É um ser criado e depois jogado. Sabe? Deus não existe mais na equação. Ele era um ser infinito, só que não um ser distante. Ele já não está mais controlando. E é por isso que ele se torna, para mim, dentro do hall das secções científicas, um exercício existencial, porque é exatamente a questão existencial que o Kierkegaard traz para gente. Um ser criado que se vê livre, sem o seu criador por perto. Porque a questão, tá comprando muito mais essa viagem, gente, é, é a comparação com o criador. Se você não tem o criador para se comparar, se você é livre ou não, se você é dotado de vida ou não, você simplesmente é. Sabe? Esse é o caráter que nós temos. Nós não temos prova que alguém nos criou. Nós simplesmente somos. Nós temos que lidar com a nossa existência. E nada impede várias aspas a partir do desenvolvimento científico que AIs possam fazer isso no futuro. Nossa, é uma viagem total, gente. Até porque você já fez bastante esse papel, né? Quando você fez a facilitação de estar colocando a prática que a gente teria isso na psicologia, né? E eu acho que a gente vai ter também uma grande conclusão quando a gente for ler qual que é o nome? Os protocolos, né? Que acho que vai dar o fechamento sobre essas anotações. Então, pô, eu acho bacana, assim, a gente pensar em outras questões que não tão objetivas, né? Tô em choque ainda com esse pensamento.
É isso, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Vamos lá, então. Ai, gente, eu tenho esse problema que eu preencho os silêncios. É algo que não acontece em terapia, por isso que eu preencho os silêncios de outros lugares. Eu acho tão interessante lá na página 77, né, que ele fala: não há a diferenciação entre a realidade efetiva propriamente dita e uma mera alegoria. É possível existir uma realidade que não seja efetiva? Sabe? Porque se nós somos seres experienciais, né? Seres no qual nós somos aberturas para o mundo a partir do nosso corpo, então a nossa realidade efetiva como seres individuais, ela é sempre a realidade. Né? Se a gente vai pensar muito no quanto certos transtornos eles são caracterizados como quebra de realidade, sabe? Aquela pessoa lá, ela não corresponde à realidade da maneira como ela é. Por isso ela é doente. Mas nós não consideramos o fato que ela corresponde à realidade do jeito que ela é para ela. Né? Muito interessante isso. É isso. Tem algum comentário para fazer sobre realidade, mas acabei me perdendo. Mas eu acho bacana essa introduzida que o Heidegger vai dando. Parece que é bem algo apontado, né? Ele está construindo um percurso para nos próximos e sempre explicando algo adiante, né? Como se estivesse realmente explicando assim para a galera ir aprendendo devagarinho. A questão é que aqui não tem muito, a gente não pega o ser e tempo, né? Tem algumas questões bacanas do ser em tempo para a gente entender até antes de começar a ler o Zólico, né? Mas, bom, é uma coisa também que dá para ser feita lendo o Ser e Tempo antes. Mas acho bacana a gente estar comentando assim, quando der, sobre alguns conceitos que nem se explicou uma hora aí, Guilherme. Não lembro sobre o que direito. Mas é isso, gente. Eu não tenho mais comentários para fazer. Acho que eu expliquei o conhecimento apropriador, né? Isso. É alguma coisa de abertura, coisa assim. Mas, enfim. Gente, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Novamente, eu vou trazer de volta a questão da tabela de facilitação. Por favor, aqueles que se sentirem abertos e quiserem, se candidatem. Não é nada muito. Luiz, não sobe. Meu gato está querendo subir em cima do meu notebook, desculpa. Não é nada grandioso, é meramente compartilhar a sua compreensão do que você entendeu. Assim, eu não acho que aqui ninguém é sei lá, o doutor em Heidegger, né? Se isso é possível. É a minha primeira, tanto eu quanto o Enzo, é a primeira vez que a gente está lendo o seminário de Zólico, né? Pelo menos, eu já li o seminário de Zólico antigo, mas é a primeira vez que eu estou lendo essa coisa grandona. E assim, o que a gente quer fazer com esse lugar é criar um espaço de discussão, né? Ler esse livro sozinho, você morre de tristeza, de dificuldade. Meu Deus do céu. Por isso, vamos fazer em grupo, né? E o Adonis quer falar? Oi, boa noite, gente. Eu fiquei na viagem junto com vocês aí, principalmente em virarmos meio que o American God, sabe? E a máquina virar Dasein. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei muito na cabeça uma coisa que o Paulo Evangelista, quando está falando do Heidegger, né? Ele fala da questão de que o que transforma a gente em Dasein, né? O que transforma a gente em CI é justamente a abertura, como vocês falaram, e a nossa indeterminação. E aí eu fico pensando que
essa indeterminação, né, ou como diria o Edgar Morin, né, nós somos seres inacabados, eu acho que é alcançável só por nós mesmo, porque, assim, por exemplo, né, que nem como o Enzo falou, quando a gente olha para os animais, né, eles estão presos no instante, né, eles estão presos nos instintos de sobrevivência e tal. Eu não sei se as máquinas elas se prenderiam a cumprir funções específicas e elas não teriam essa abertura de liberdade. Então, elas já seriam criaturas predestinadas a algo específico. E a gente não, a gente tem justamente a indeterminação. Por mais que a gente fale de um instinto de sobrevivência nosso, às vezes a gente se faz contraditório na dialética, né? Então, eu como tabagista, eu acho que eu posso falar isso, mas o autocuidado no próprio comportamento autodestrutivo, coisa que possivelmente uma inteligência artificial não faria. Não sei, fiquei viajando nisso também, não sei se eu estou ficando muito doido também, com os seminários. Ainda não chegou a Bíblia, eu estou com o antigo ainda, mas estou acompanhando. Né, pegando desse ponto, né, o cuidado em Heidegger, ele não tem a questão valorativa, ético e moral, né? O cuidado ele pode ser mesmo da própria destruição, né? Cuidado significa apenas ter que lidar com a própria vida. Dessa maneira, fumar é um cuidado que pode ser próprio para você. Mas eu penso também o que você está falando, né? Pode uma máquina não ser predeterminada? Isso é questão, né? Eu acho que para responder essa questão, né, é pensar o que faz o ser humano não ser um ser determinado, sabe? Ser um ser sem natureza, ser um ser sem predestino. E de fato refletir, só o ser humano é um ser sem destino? Um ser sem natureza? Um ser inacabado? Como a gente disse antes, a gente estava viajando, a gente está meramente na ideia da ficção. Na ficção, a máquina elas não conseguem ser indeterminadas em certos pontos, né? Porque a ideia de ser da máquina é de que ela é programada para certas coisas. Mas e se ela se autoprogramar? Não seria isso um certo quê de ser sem natureza? Porque nós podemos fazer uma natureza, uma comparação análoga da biologia humana. As minhas possibilidades de ser, elas são completamente completamente não, né? Elas são propiciadas pelo meu genoma, pela minha genética, pela minha a capacidade do meu corpo, sabe? Há limitações dentro da minha não natureza, sabe? Isso também pode ser comparado com os códigos de máquina. Há certas coisas que máquinas também não podem conseguir dentro das determinações históricas que ela tem. Até porque. Não sei se estou te cortando, Guilherme. Não. Até porque o Adonis falou uma questão assim, que nós somos indeterminados, mas realmente, o quanto essas máquinas também não vão poder fazer essa indeterminação. Mas sei lá, gente, se for para não viajar, agora não sei mais como não viajar nisso. Porque até o caráter social, né, eu ia tentar colocar alguma diferenciação dessa preocupação com o caráter social ser algo próprio do ser humano, mas é algo também assim que não dá para afirmar. Então o que nos resta agora, depois de descobrir isso, é só a gente continuar fazendo aí o que a gente pode enquanto ser humano, né? E se um dia aparecer uma IA assim, a gente já vai estar preparado, a gente monta um grupo só para isso, para estudar as IAs. Só para contribuir rapidinho um pouco com essa discussão, eu vi que a Beatriz levantou a mão e já abaixou, mas você pode falar depois, caso você queira. Eu vou trazer a questão que o Franz Fanon traz. Ele fala que o homem negro, ele não é um homem, ele é um homem negro. Ele tem a natureza de ser negro.
né? Ele não pode escapar do ser negro, né? Então ele já tem um destino como homem negro. Isso é uma ontologização ôntica histórica, né? Ele não pode exercer as suas possibilidades completas como um ser aí jogado sem natureza. Porque eles sempre vão tratar ele como um homem negro, não como um mero ser aí. Sabe? Mesmo a nossa desnaturalização, ela tem naturalizações. Eu acho que a questão é essas naturalizações, elas não são por completo. Elas não criam um destino fático e inescapável. Sabe? Eu penso na questão, né? Se nós tivéssemos natureza que não determinasse, não haveria diferença entre nós, sabe? Se o ser humano fosse dotado de natureza, haveria apenas o ser humano, e esse ser humano seria aos milhões, completamente repetidos, né? Não existiria Enzo, não existiria Guilherme, existiria apenas o humano. Ponto. O que quer dizer natureza? Natureza quer dizer que não há possibilidade de mudança. Vai sempre se repetir, né? Vai ser como o Adonis trouxe, vai ser instintual, ou seja, igual em todos. Se o ser humano fosse portado de um caráter de natureza que negasse sua desnaturalização, todos seríamos iguais, não haveria nenhuma diferença. Beatriz, caso você queira falar, sente-se livre. Desculpa ter te interrompido. Não, na verdade eu esbarrei. Mas é isso, assim, né? Vocês estavam falando. Me pegou quando vocês trouxeram a questão do corpo, porque eu acho que isso seria central, assim, nessa discussão, né, das inteligências artificiais. Porque eu acho que o que pega, assim, para diferenciar é muito essa questão dos afetos, né, da afetação, assim. Eu não vejo como isso pode se desenrolar, assim, mesmo. É isso, né? Eu também não entendo muito de inteligência artificial e tudo mais, estou aqui palpitando, mas mesmo que passem a se autoprogramar, né, eu acho que não teria isso de, sei lá, ser jogado, né, porque mesmo que passe a se autoprogramar depois, tem uma pré-programação que permite que se autoprograme, não sei se me faço entender assim, mas eu não sei, acho que essa questão da atmosfera mesmo, sabe, não existiria, assim, seria diferente, assim, sabe, isso que não sei, essa coisa mesmo, sabe? Que eu não vejo como pode se desenrolar sozinha numa coisa que, para existir, foi programada para existir necessariamente, né? Assim, não... isso ficou assim na minha cabeça, né? Vocês começaram a falar, eu comecei a viajar, pensei, eita, será que é possível? Mas eu acho que tem essa coisa, né? Isso que é mais. Não sei nem a palavra que dá para usar, mas penso muito nessa questão do corpo e dos afetos mesmo, né? Thiago? Eu acho que faz total sentido isso que ela está dizendo, e ainda que. E essa viagem que a gente está fazendo, eu acho uma viagem válida, até porque essa possibilidade está aberta no nosso horizonte aí, né? Isso tá acontecendo, as coisas estão indo para esse caminho de meio humanos, meio robôs, órgãos artificiais e todas essas coisas que eram tão futuristas, elas estão cada vez mais perto, né? Mas o que eu penso, e aí eu não sei se é uma resistência ao fato de não querer abrir mão do título de Dasein, né? De não querer passar esse título para outras espécies ou outro tipo que não é o nosso. Mas eu acho que ainda que um robô tivesse sensação ou sentido, ou alguma coisa próxima a isso, ele seria um robô com esse tipo de característica, e não necessariamente um Dasein, não como um Dasein. Eu acho que haveria uma diferenciação, acho que... E aí é que tá, aí é onde eu falo que talvez eu não queira abrir mão do título de Dasein, assim, né, que é uma coisa que talvez eu queira só para nós humanos, e só para a gente. Penso que um robô, futuramente, pode até ter essa possibilidade de sentir, por exemplo, frio, calor, medo ou qualquer coisa próxima a isso, devido às programações e às possíveis misturas dentro de uma viagem bem futurista e tal. Mas eu acho que ainda seria um outro tipo de espécie, não a humana, não como um dado. Assim. Sim.
Mas também seria uma espécie que poderia se caracterizar como Dasein, se eles quisessem, né? E assim que a Beatriz falou, ela levantou a mão de novo. Mas eu acho que, bom, enfim. O quanto essa não lembro como é que ela falou, mas uma pré-programação para poder se programar, né? E o quanto a gente também não tem acesso ao que já é sempre jogado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas quanto a gente também não tem acesso a isso. Então seria meio que eles não teriam consciência de que já estão sendo jogados. Seria um processo automático que não seria uma questão de ter consciência dos cálculos que estão ocorrendo naquele momento, mas apenas uma vivência do momento. Então seria mais ou menos algo como se não soubesse de onde que aquilo está surgindo, senão a soma dos cálculos e dos sentidos conforme eles vão se abrindo. Uma, uma discussão que eu tenho tido recentemente, né, é como nós temos que ler filósofos a partir de ganhos tecnológicos recentes, sabe? O Heidegger, ele está falando de uma época onde a ideia de inteligência artificial não existia. Ele não conseguia, ele simplesmente não existia no campo das pesquisas, né? E o Heidegger, ele já diz, né, que a natureza é fundo de reserva, sabe? Ele está completamente desqualificando a natureza. Assim, ele coloca tem um antropomorfismo, né, de um caractere que é bem humanista, no caso humanismo, né, antropoceno, no Heidegger, né, que ele leva o ser humano. E eu não estou fazendo, né, um dizer de que as máquinas elas são capazes disso, mas nós temos que ser abertos para a possibilidade, porque as descobertas das ciências elas existem, né, e elas estão avançando cada dia mais. De certa forma, né, sim, até agora, onde nós temos capacidade de entender, é apenas o ser humano é capaz de ter o caráter de jogado, de dar de indeterminado. Mas não há nada que de certa forma, impeça, né, que outras espécies, né, ou outras criações, eles venham a desenvolver esse caráter, né? Porque o que Heidegger vai nos apontar, então, é que o tempo ele passa, né? É toda uma construção histórica, né? O acontecimento, por exemplo. Isso quer dizer que nós temos a verdade da época. O Heidegger está falando da verdade da época dele. Não existia AI, a natureza estava sendo completamente dizimada, né? Como de fato um fundo de reserva de poder, né? No período da Primeira e da Segunda Guerra, nós tivemos uma exploração da Europa, das Américas, com árvores, minérios, com outras coisas, para criar inovações enorme. De fato, um fundo de reserva. Mas atualmente nós estamos nos aproximando da natureza, nós estamos vendo que os animais ele possuem um certo comportamento que varia. Ou seja, a natureza já não é mais completamente definida, como o Heidegger tinha no tempo que era disposto para ele. Eu acho que então acho que nós temos também esse dever de poder abrir a possibilidade de que, sim, o Heidegger está fazendo uma descrição do ser humano, mas esse ser humano ele é histórico. Sabe, a existência ela muda, né? Então nós podemos abrir isso para outros campos. Eu não quero dizer que vai. Eu não sei se vai. Ora, o futuro é indeterminado, né? Exatamente porque ele é determinado, ele mantém esse caráter de possibilidade como possibilidade. Então pode ser, e pode não ser. Pode, pode, também não pode. Né? A gente tá de fato viajando. E eu adorei o fato que todo mundo comprou a viagem, né? Que é assim que acontece a filosofia, né? A gente consegue criar, né, a partir da realidade concreta, né, o abstrato. E isso é muito importante. Beatriz levantou a mão.
Vocês foram falando, né, depois que eu falei. Aí eu fiquei aqui pensando numa questão que eu acho que pode mudar um pouco essa discussão, não sei. Que você disse, né, Enzo, eles não saberiam que já foram pré-programados, né? E estariam ali vivendo o agora, mas a gente não vive o agora, né? E eu acho que a questão da morte pode ser um fator assim, importante nessa discussão, né? Como que entraria isso para as inteligências artificiais, né? Porque a gente sabe que a gente é finito, que a gente vai morrer, e isso que dispara muitas questões, né? Então, acho que isso pode, não sei, assim, acho que isso muda muita coisa na real, né? Como uma inteligência artificial lidaria com esse sentido da vida, né? Enfim, nesse ser finito ou não ser finito. E esses desdobramentos, né? Que faz a gente questionar muito os sentidos das coisas, enfim. Então, eu acho bacana que, acho que foi na última aula mesmo que o Casanova colocou que a questão da morte para o Heidegger não é uma questão assim de consciência. Então, tipo, ser para a morte é ter consciência da morte e por isso vai abrir um significado de sentidos. Mas apenas como um espaço de existência. O espaço de existência é esse entre o nascimento e a morte. Então, ao tempo que eu existo, tenho consciência que eu existo. E aí, a gente continuando na viagem, seria a mesma coisa com a inteligência artificial, né? Se ela soubesse que alguma hora ela poderia ser destruída, por exemplo, ela poderia refletir sobre isso, né? A gente pensando nesse constante aprendizado que ela teria, ela poderia facilmente refletir sobre a sua finitude no momento que ela consegue valorizar os momentos que ela vai vivenciando, e isso vai ficando de alguma forma na memória dela, assim como fica para nós. Bom, eu não quero abrir mais um leque de possibilidade de viagem, né? Mas antes, eu penso, né? Não sou o dono do futuro, nem tenho essa pretensão, porque não é possível. Mas eu penso que antes da dominância de uma inteligência artificial, o que se vê no horizonte aí são possibilidades de meio humanos, meio robôs também, né? Ou a mortalidade do ser humano. Seria o fato do homem não morrer, do homem passar a viver sendo composto por metade humano, metade peças sintéticas e qualquer coisa do tipo que substituam órgãos e qualquer coisa para não envelhecer e etc e tal, o que acabaria entre aspas, né? É até difícil de falar isso, acabar com o problema da morte é difícil até de conseguir falar isso assim, né? Mas o que deporia contra isso que eu estava falando sobre a morte, sobre isso que o Enzo falou também, sobre um limite, né? Um tempo e um espaço de vivência, de existência que é limitado, que talvez em um determinado momento próximo não seja mais, deixe de ser antes dessas inteligências artificiais, mas é só um negócio de colocar no meio e sair correndo, assim, sabe? Não dá para discutir muito sobre isso, não. Agora eu vou tacar mais um negócio, né, que o Heidegger não teve acesso, é que em 1988, os biologistas eles descobriram uma água-viva chamada Turritopsis nutricula. E ela tem um caráter muito especial, é que ela não envelhece, ela fica mais nova. Porque o que acontece com essa espécie? Dentro da nossa célula, nós temos a parte final da célula se chama telomeres. Esse telomeres é o que controla a reprodução e o processo de renovar as células, né? De acordo com o que a gente vive, esses telomeres eles vão se desgastando. Só que nessa água-viva isso não acontece. Os telomeres dela vão se rejuvenescendo também. Ou seja, ela não morre de idade. Ela não morre de causas naturais. Ela só morre por causa de mortes violentas. Se você for lá e matar ela, se você for lá e ela pegar uma doença. Ou seja, a morte como problema temporal para ela não é uma questão. E isso também nós podemos trazer para o ser humano das áreas. Eventualmente a morte não pode ser uma questão. Se o que define
a existência. É viver com a ideia de que a nossa existência é finita, ela começa e um dia acaba. Mas, pelo processo científico, nós podemos alargar muito mais essa existência, que já é uma situação atual, gente. Por exemplo, nós pensávamos na categoria de idosos, não existia século passado. Gente, as pessoas morriam com 40 anos, já no século passado. Hoje em dia, elas vivem até os 90, 80. Isso é um outro horizonte de existência, completamente diferente, né? O Heidegger não teve acesso, mas nós temos. E, eventualmente, nós podemos simplesmente não morrer de causas naturais, apenas de mortes violentas, nos matarem, né? E isso vai colocar um outro horizonte para a existência, né? Falando no transhumanismo, eu sempre recomendo esse livro para todo mundo, que são Não sei se ele tá. As regras para os parques humanos do Peter Sloterdijk, que ele vai, de fato, discutir essa questão. Nós precisamos pensar de novas regras para a existência humana, porque o avanço científico ele está mudando esses limites, sabe? E eu acho que isso nós temos que pensar de certa maneira também. Legal, Guilherme. Bom, acho que passou um bom tempo. Se mais ninguém quiser falar nada, a gente pode ir encerrando. Beleza, gente? Adorei essa viagem, nossa. Que, por mais que seja, assim, um pouco, sei lá, bem viagem mesmo, né? Não fale sobre as questões que a gente dá valor ou não dá valor, mas a gente pensa numa possibilidade de uma outra existência, né? Para mim foi algo bacana, apesar da aparente inutilidade do assunto, que em algum momento pode aparecer como utilidade, né? Mas é isso. Vamos encerrando então, Guilherme? Muito obrigado, gente, por quem participou, por quem ouviu. E até semana que vem. Até mais. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Agradeço, viu? Obrigada. Boa semana. Tchau, gente.